A paz do Senhor, amados. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Aqui é o pastor Manuel Batista. Estamos gravando mais um vídeo e pedindo já a contribuição dos nossos amados irmãos. E hoje estamos falando sobre a campanha abençoada, levantada pelas irmãs aí da cidade de Lençóis Paulistas. O Paulista, né? Isso. Campanha titulada As Armas para Vencer as Fortalezas. Muito bem. E para falar sobre isso, nós estamos honrando o convite da nossa irmã Regina e lendo Isaías 23, o capítulo, o versículo 11, que diz: Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandato contra Canaã para que se destruísse as suas fortalezas. Muito bem. Graças damos ao nosso Deus. Estamos falando sobre fortalezas e fortaleza. Fortaleza quer dizer caráter de forte. Não é isso? Isso só pertence a Deus. Só Deus tem caráter de forte. E caráter quer falar sobre temperamento bem equilibrado, ou bom e equilibrado. Isso também só pertence a Deus. Então, quando nós falamos de fortalezas, nós estamos falando sobre o acontecimento de Tiro, enquanto os homens daquela cidade cresceram, se reborteceram nas suas riquezas, nas suas posições pessoais, e começaram a crescer e querer ser dono do mundo, ou mesmo da cidade ou do povo. Por isso que o texto, a campanha é contra as fortalezas, não contra a fortaleza. Que fortaleza só a Deus pertence, só Ele é forte. Amém? Por isso que Isaías deu o nome de Cristo, Deus forte. Certo? E os homens, de acordo as suas estruturas naquela terra, começaram a crescer, se rebortecer, já repetir, e começou a dominar, ser dono, perseguindo, menosprezando, judiando, e Deus não se agradara daquilo. E quantos têm passado por essas experiências, tentado querer ser grande na terra? O que está acontecendo hoje em nossa terra? A terra está dominada pelas fortalezas dos homens, das nações, dos grupos, das autoridades, enfim. Então Deus, vendo isso do céu, ele viu o homem querer invadir, a sua glória, melhor dizer. Isaías 42:8, ele disse: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e não darei a minha glória a outro. Malaquias 1:6, final: Se sou o Senhor, onde está a minha honra? Então Deus, vendo esse desenvolvimento dos homens em Tiro, ele usa o profeta Isaías para escrever ou dar este anúncio do que Deus agora pretendia fazer, certo? O texto diz, o versículo 11 está dizendo que ele estendeu a mão. Estender quer dizer esticar, puxar, ou para frente ou para trás. De acordo com o destino, a direção que o homem vai, Deus sabe como manejar. Hora que ele manda voltar e hora que ele faz prosseguir. Foi a ação do texto lido conforme a palavra que Deus deu para o profeta. Então, puxar para frente ou para trás quer dizer estender. Mas disse aqui também que ele turbou o reino. Turbar quer dizer aniquilar, Aniquilou o reino. E reino quer dizer país governado por um rei. Então o povo estava tendo um domínio ali, naquela terra, querendo ser dono de tudo, pelas suas ações administrativas, e o Senhor não se agradou.
Então, Isaías sempre é tomado mais uma vez para levar essa notícia, não é isso? Então, diz que ele turbou, quer dizer, quietar, não é isso? Reino dominado por outros reis. Mas dizem no texto que ele mandou, né? Mandou, quer dizer, deu ordem, autorizou, desistir, ou que seja, demolir aquele povo, aquela terra. Destruir, demolir, acabar, destruir com as fortalezas deles. É o que está acontecendo hoje no nosso mundo aí, no nosso Brasil, não, o nosso mundo está dominado pelas fortalezas dos homens. E as fortalezas dos homens quer ultrapassar a fortaleza de Deus. E Deus está usando a sua ferramenta de destruição. Naquele dia, ele mandou Isaías entregar a palavra. Então Deus destrói pela palavra, Deus está destruindo pelo vento, pelas pedras, pela chuva, pela água, pelo fogo, certo? E Deus não precisa de uma agulha da ciência dos homens para ele resolver o problema com os poderosos na terra. Certo. Então já deu mais ou menos para a gente entender o que é que o profeta estava entregando para os governadores, para os poderosos de Tiro, que estava vivendo nas suas fortalezas, que quer dizer suas autoridades desmasiadas, querendo ultrapassar a fortaleza de Deus, certo? Então, o texto ainda nos fala que seja que armas para vencer as fortalezas. Então, vamos falar de armas. Que armas o crente pode ter para vencer as fortalezas? Essas fortalezas devem ser analisadas em nós mesmos, que nós temos toda a ferramenta para produzir esta obra destruidora em nossas vidas. Temos olho, temos mãos, temos pés, temos tudo. Nós temos os inimigos da nossa alma, da nossa felicidade, está em nosso corpo. Por isso o Senhor manda guardar pé, guardar mão, até arrancar alguns, se fosse possível, e tomar uma decisão da parte de Deus de escolha, certo? Então a primeira arma que Deus quer, que Deus nos dá para se armar contra as fortalezas, contra os poderes negativos dos homens das trevas, primeiro, eu poderia deixar 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é bem conhecido, que a primeira arma eu quero falar de humilhação. Humilhar, que quer dizer se diminuir, tornar-se pequeno. O que está matando a nação, os homens, é o seu tamanho. O homem cresceu demais, e o Senhor disse voar como águia, e pôr ninho nas estrelas, de lá eu te derrubo. Não tem jeito, né? Tudo que está acontecendo no mundo é o tamanho do homem. O homem está crescendo demais, se reborteceu, tem as suas fortalezas e quer diminuir a fortaleza de Deus. E o Deus é forte, é o Todo-Poderoso. E ele está dando uns toques nessas últimas horas, mostrando para o homem que Deus, o poderoso, é Ele. A fortaleza é Ele. Ele não tem medo das fortalezas dos homens. Aquelas que agora vão procurar nos armar para destruir elas. Não está semeado nenhuma terra, não está realmente num edifício de muitos andares. Ela está estabilizada na vida do homem e da mulher. As fortalezas, as armas que destrói e separa de Deus. Vamos lá. A primeira arma é humilhação, se diminuir, tornar-se pequeno. Quando o homem se torna pequeno, foi isso que Deus deu o conselho lá em Israel, em 2 Crônicas. Quando o homem se torna pequeno, ele vai precisar de ajuda, certo? Vai precisar de ajuda. Enquanto está grande, não precisa. É poderoso, é famoso, Vê aí o homem brigando aí, enfrentando todo mundo, né? O homem está famoso. Isso chama fortalezas debitado na sua vida, só que não foi dado por Deus. Deus dá poder. Agora, as fortalezas são poderes demasiados na vida humana, certo? Vamos lá. Então, quando ele se torna pequeno, se diminui, ele vai
conseguir ver Deus. Porque ele grandão demais, ele está muito alto. Quem sabe está pensando que Deus está embaixo. Né? Então, o primeiro remédio, a primeira arma é humilhar, se diminuir, se tornar pequeno. Quando ele se tornar pequeno, ele vai precisar de ajuda. O que ele vai fazer? Vai orar. Meu povo se humilhar e orar. Quando ele começar a orar, ele está pedindo ajuda. Orar é pedir ajuda, é a autoridade capaz. Ele se diminuiu, ele se humilhou, se diminuiu. Ele agora vai ver o seu tamanho e o tamanho de Deus. E ele vai necessitar pedir ajuda, porque ele é pequeno. Quando ele começar a pedir ajuda, ele está pedindo autoridade capaz. Ele diz, se humilhar, orar, eu ouvirei do céu. A terceira arma, depois que ele se humilha, depois que ele ora, ele agora descobre o que está acontecendo e vai ver que o problema está nele, a fortaleza está em seu coração, nas suas ações. Ele vai agora se arrepender. Humilhar, orar e arrepender. O arrependimento, ele só serve, só é válido quando o pecador se revolta contra si próprio. Lucas capítulo 9, versículo 23, negue-se o homem a si mesmo, certo? Então, quem se arrepende se revolta contra os seus erros, os seus atos. Foi por isso que Deus destruiu tudo que fez, certo? Ele se revoltou contra as suas obras. O homem e a mulher precisam se revoltar contra as suas maus obras para pedir a Deus o perdão dos seus fatos, para Deus entrar em uma ação de misericórdia e, possamos dizer assim, ajudas, socorro, assim sucessivamente. Muito bem. Então ele agora se diminuiu, humilhou, pediu ajuda, orou, arrependeu-se, revoltou contra os seus atos e compreendeu o seu erro. Pede o perdão a Deus. Ele chega agora para a quarta arma para vencer as fortalezas, é obedecer a Cristo. Ele vai obedecer, certo? Depois ele começa a obedecer, ele começa a se enxergar, se ver, se mirar, entendeu? Descobrir as negatividades de si próprio. Ele agora vai o quê? Santificar a sua vida. Sair do pecado, da vaidade, dos erros, baseado em Jeremias 10,15, vaidade é obra de engano. No tempo da minha visitação virão a perecer. O que estava acontecendo na cidade de Tiro? O povo ia perecer. E quantos outros exemplos nós temos na Bíblia, certo? Então, depois que ele agora se santifica, entra no área da santificação, Hebreus 12, 14, segue a paz e a santificação com todos, que sem a qual ninguém verá Deus. Então, um crente humilhado, um crente em oração a Deus e um crente arrependido, ele pode agora santificar a sua vida diante de Deus e ter acesso com Deus, certo? E a quarta arma, ou que seja a quinta arma, ela agora é adorar a Deus. Porque tem muitas pessoas que estão cantando, não está adorando, está cantando hino, cantando música. Não é adoração. Para a adoração a Deus, precisa que o homem esteja humilhado, arrependido, santificado, pelo agora adorar a Deus. Atos capítulo 16, versículo 25, diz que Paulo estava na prisão no tronco. E ele orava, mas Silas e louvava a Deus. Não louvava o hino, louvava a Deus. E Deus, com seu grande poder, mandou vento, socorro, quebrou as fortalezas daqueles homens, que era aquele presídio ali, eram as fortalezas dele. Deus destruiu, com a fortaleza de Deus, destruiu as fortalezas dos homens e soltou seu servo da prisão. Certo? Então, para você vencer as fortalezas baseado nessa campanha, você precisa se humilhar, você precisa orar, você precisa se arrepender, você precisa santificar a sua vida, você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade.
Que o Deus de paz aplique em nossos corações a sua palavra e ore por mim nessa santa campanha, me ajude, que eu também aprenda a me humilhar, me diminuir, para vencer as fortalezas que estão na minha vida, os alicerces, os padrões, os muros, as muralhas que eu mesmo tenho criado, e depois fica difícil de eu atravessar. Então, quando as fortalezas se destruírem em nossa cidade, em nossas vidas, a fortaleza de Deus vai agir e vamos ser beneficiados e abençoados. Beijo na alma, a paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Manuel.